Olá, hoje é segunda-feira, um dia após as eleições municipais. E o TJ começa mais uma semana. Na edição, você vai conferir sobre as eleições em Florianópolis, uma matéria sobre a inclusão digital na UFSC e também o nosso quadro de esportes. Tudo isso depois da vinheta. Ontem ocorreu o primeiro turno das eleições municipais 2020 e nós do TJ trouxemos uma cobertura especial para você. Este ano houve uma lentidão na divulgação dos resultados. Isso porque, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, houve um problema no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Neste ano, foi a primeira vez que aconteceu a centralização da contagem dos votos no TSE, que totalizou os dados. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico que foi exatamente o seguinte: um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Essa é a razão técnica pela qual houve o atraso. Das 26 capitais do país, 18 vão para segundo turno, incluindo São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Lembrando que em Macapá, capital do Amapá, as eleições foram adiadas devido ao apagão de energia elétrica. Em Florianópolis, o atual prefeito Jean Loureiro, do DEM, foi reeleito com 53,46% dos votos válidos. A novidade na capital foi na Câmara dos Vereadores. Dos 23 eleitos, 11 estão no primeiro mandato. Além disso, é a primeira vez que 5 mulheres são eleitas para o Legislativo, o maior número até hoje. Mas as eleições em Santa Catarina ainda não acabaram. As cidades de Joinville e Blumenau terão segundo turno, que será realizado dia 29 de novembro. Em Joinville, a disputa é entre Darcy Matos, do PSD, e Adriano Silva, do Novo. Já em Blumenau, o atual prefeito Mário Hildebrand, do Podemos, concorre contra João Paulo Kleinubin, do DEM. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a UFSC. Hoje, o reitor Ubaldo Baltazar emitiu uma nota sobre a continuidade da suspensão das atividades de ensino presenciais na universidade. Em nota, o professor Ubaldo declarou que, abre aspas, estamos impressionados com o prestígio que tem a tese de que a pandemia provocada pelo coronavírus não passa de uma gripezinha. Setores de nossa sociedade insistem, até de forma leviana, em contestar decisões da UFSC voltadas à prevenção de vidas, como se estivéssemos diante de um problema menor, de fácil solução, e nos atribuem papéis nada abonadores. Fecha aspas. O reitor terminou dizendo que, abre aspas, enquanto a ciência nos amparar, enquanto houver vidas a proteger, vamos seguir enfrentando os oportunistas e nos posicionar sempre que necessário, apoiados na ciência, também produzida em nossa universidade. Decisões tomadas com sabedoria, conhecimento e responsabilidade. Fecha aspas. Bom, no dia 31 de agosto, a Universidade Federal de Santa Catarina decidiu pela retomada de suas atividades de ensino de maneira remota. Mas o grande impasse para que as aulas fossem retomadas de maneira digital foi a inclusão de todos os alunos. E é sobre isso que você vai conferir na matéria. Foram necessários meses de discussão e estudo para saber como seria ofertado o ensino remoto aos alunos de forma que ninguém saísse prejudicado. Fizemos um trabalho que foi uma verdadeira radiografia da universidade. Quando eu terminei de ler o relatório do comitê assessor, que entregou para o comitê central, eu fiquei com a nítida impressão que eu não tinha lido ainda
na universidade um trabalho tão criativo e abrangente. Para que a retomada das aulas ocorresse de forma mais inclusiva e abrangente possível, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a APRAE, ficou responsável pela distribuição dos auxílios oferecidos pela UFSC. Os auxílios se dividiam em dois: o valor de R$ 100 para aquisição de pacotes de internet e também empréstimo de equipamentos de informática. Mais de 2.200 alunos da instituição aderiram ao programa. Hoje, não tem nenhum estudante que solicitou empréstimo sem computador. Mas nem todos esses estudantes compareceram aos centros de ensino para, de fato, buscar os seus computadores. Foi um sucesso porque hoje não tem nenhum estudante deixando de ter aula. Quem pediu computador através lá do registro prévio e foi buscar, está com o seu computador. E ainda tem computador disponível para ser entregue a estudante, caso algum estudante ainda venha a necessitar. O acesso à internet, nós pagamos no primeiro mês para todo mundo. Essa é a Natália Rodrigues, estudante de Ciências Sociais da UFSC. Natália recebeu o computador solicitado uma semana depois do início das aulas. Dentro da universidade, pelo menos pública, teria que ser algo de total igualdade, assim, teria que prover, né, as ferramentas necessárias para os alunos. Acaba que, principalmente agora, assim, por conta disso, os alunos com maior vulnerabilidade, assim, vão ser os mais prejudicados, né? Porque por mais que, ok, estou conseguindo assistir a aula, mas qual é a qualidade, né, da minha ferramenta para assistir essa aula? Então, aí isso também já é um aumento, né, de uma desigualdade. O que a universidade tinha que fazer, que era diminuir, e isso vai acabar aumentando, né? Naoma Barros também é aluna de Ciências Sociais e solicitou o auxílio da UFSC. Ela passou as 3 primeiras semanas do ensino remoto acompanhando as aulas só pelo celular, mesmo tendo feito o pedido do computador na primeira chamada do edital, que ocorreu começo de julho. Eu recebi no meu e-mail essa semana sobre eu acho que foi da direção do curso, da secretaria do curso, de que o plano de ensino já foi pensado para que a gente conseguisse usar pelo celular, só que é impossível, é inviável que uma pessoa tenha um bom desenvolvimento sem precisar se esforçar 10 vezes mais para conseguir estudar pelo celular, sabe? Apesar das dificuldades tecnológicas, tanto Natália quanto Naoma reconheceram o esforço dos professores neste momento ímpar. Os professores que eu tenho até então, eles têm se esforçado bastante, então até então eu não tenho do que reclamar em auxiliar os alunos, em cooperar com qualquer dificuldade que seja, até as dificuldades que eles apresentam em questão de saber mexer no Moodle, a gente troca esse tipo de conversa. Mas, por mais que seja dessa forma, né, que tenha dado dessa forma, as aulas que eu estou assistindo, as conversas que eu estou tendo com meus professores, pelo menos, eu tô achando ainda mais admirável, né, a questão da função, a questão da profissão, porque eu tô vendo que por mais que não seja o que eles queriam, eles estão fazendo o que eles podem. O Colégio Aplicação, que também integra a Universidade Federal de Santa Catarina, aderiu ao Programa de Inclusão Digital, realizando o repasse de computadores e de verbas para o acesso à internet aos alunos que necessitavam. Ana Júlia estuda no 2º ano do ensino fundamental do Colégio Aplicação. Sua família solicitou um computador dia 9 de julho e o equipamento chegou dia 25 de agosto. Eu queria que eu tivesse aula online, mas tem gente que não dá para assistir em casa, então a UFSC ajudou bastante. Estamos agora com uma boa porcentagem de alunos assistindo. Já entregamos mais de 110 computadores para os nossos estudantes. Lembrando que o colégio tem 975 estudantes. É um desafio qualitativo e quantitativo, porque uma hora na frente do computador, ela tem uma repercussão de desgaste físico e mental muito superior do que você está sentado na sala de aula. E a qualidade não é a mesma.
E a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, divulgou novos prazos para os seus programas emergenciais, como o auxílio de inclusão digital que a gente viu aqui na matéria. Para você conferir essas datas, é só entrar no site que está aparecendo aqui na tela. E hoje é segunda-feira, e de segunda nós temos o nosso quadro TJ Esportes. Ouvi dizer que teve heptacampeão na Fórmula 1 e que as jogadoras do Avaí Kinderman se classificaram para a final do Brasileirão. Quem traz todos os detalhes é o repórter William Canan. Oi, boa noite! Vamos começar falando sobre futebol feminino. O Avaí Kinderman de Itajaí se classificou para a final do Campeonato Brasileiro A1, jogando contra o São Paulo. A partida aconteceu nesse sábado, na Ressacada, em Florianópolis. O São Paulo venceu a partida por 1-0, porém foi o Avaí Kinderman que avançou para a final, pois no jogo de ida o placar tinha ficado em 3-1 para o time catarinense. O outro finalista do Brasileiro Feminino só será reconhecido hoje, na segunda-feira. Palmeiras e Corinthians irão disputar a vaga a partir das 7 da noite. Os jogos da final vão acontecer nos dias 22 de novembro e 6 de dezembro. Agora falando da Série B do futebol masculino. Na última terça-feira, a Chapecoense venceu por 1-0 do CSA jogando fora de casa. Com isso, o time se mantém na liderança do campeonato. Jogando de casa, o Avaí também venceu do Paraná por 2-1. A vitória garantiu a 7ª colocação na tabela para o time de Florianópolis. Já o Figueirense jogou fora de casa e perdeu de 3-0 para o Vitória. O resultado deixa o time em 18º lugar, ainda em risco de rebaixamento. Em busca de uma vaga na Copa do Mundo do Catar em 2022, a seleção brasileira também foi a campo nesta sexta-feira. O jogo contra a Venezuela terminou com uma vitória do Brasil por 1-0. A partida ocorreu no estádio do Morumbi, em São Paulo. Com a vitória, a seleção brasileira se encontra em primeiro lugar do seu grupo classificatório, com 9 pontos, seguida da Argentina, com 7. O próximo jogo do Brasil será amanhã, às 8 horas da noite, contra o Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu. Mudando de assunto, nesse domingo aconteceu o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1. Debaixo de chuva, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou a vitória número 94 de sua carreira, um recorde absoluto para a categoria. Outra marca histórica atingida por Hamilton nesse final de semana foi seu heptacampeonato, algo que até então só tinha sido alcançado por Michael Schumacher. O inglês conquistou seu 7º título antes mesmo das corridas finais da temporada 2020, pois tem uma vantagem muito grande em pontos para o segundo colocado. Completaram o pódio ainda o mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, e o alemão Sebastian Vettel, pilotando pela Ferrari. Vale ressaltar que esse foi o melhor resultado da equipe italiana esse ano, com o outro piloto da equipe, Charles Leclerc, terminando em 4º lugar. E é assim que o TJ Esportes de hoje se encerra. Na próxima segunda, tem mais notícias do mundo do esporte para você, aqui no TJ UFSC. E agora, para finalizar o jornal, os dados da Covid-19 em Santa Catarina. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 297.400 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina. Dentre esses, 276.620 estão recuperados e 17.450 continuam em acompanhamento, ou seja, são casos ativos. O novo coronavírus causou 3.330 mortes em Santa Catarina. E o TJ fica por aqui. Agradeço sua companhia e também parabenizo a todos os colegas que participaram da nossa cobertura especial ontem das eleições. E continue acompanhando o nosso telejornal no Facebook, no YouTube e também os conteúdos especiais lá no Instagram. Tchau, tchau!